Especulado no Palmeiras, Gabriel Peck pode parar na Espanha. Vídeo de hoje do canal do Nicolás traz mais detalhes dessa história e fala também se Matheus Reis, lateral esquerdo do Sporting, ainda interessa ao Verdão. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre religião no futebol, uma pesquisa encomendada recentemente pelo jornal Globo para apontar as maiores torcidas do país, apresentou dados e números que a gente já conhecia, como o Flamengo com a maior torcida, o Corinthians em segundo e por aí vai. Mas existem alguns tópicos dessa pesquisa bem interessantes, como por exemplo, a participação da religião dentro das torcidas. Você sabia que, de acordo com essa pesquisa do Jornal Globo, o Palmeiras é dono da maior torcida entre católicos? É que 56% dos palmeirenses que se declararam torcedores alviverdes se mostraram católicos, contra 52% do Vasco e 49% do Flamengo. Entre os evangélicos, Corinthians e São Paulo lideram. 34% daqueles que se declararam corintianos ou são paulinos são evangélicos, seguidos de perto pelo Flamengo com 33%. E você? Torce para que time, tem qual religião? Já usa o espaço para comentário e registra o seu nome, seu time do coração e também a sua religião. Preciso responder se Matheus Reis, lateral esquerdo do Sporting, ainda pode ser contratado pelo Palmeiras. Fui o primeiro a informar que o lateral brasileiro de 30 anos, formado na base do São Paulo, interessava ao Verdão. Palmeiras muito preocupado com a possibilidade de Piquerez jogar na Europa, até porque o assédio europeu era grande, procurou o representante do Matheus Reis para entender se existia algum tipo de possibilidade de acordo. Vale contar ainda que o Matheus Reis, no último jogo da temporada passada, na final entre Sporting e Benfica, acabou se acidentando com um jogador do Benfica e torcedores do Benfica entenderam que o Matheus Reis tinha chutado a cabeça de um jogador do Benfica de propósito. A partir daí, ele passou a sofrer uma série de ameaças de morte, o que fez com que o Matheus Reis cogitasse a volta ao Brasil. Negociação com o Sporting não seria das mais complicadas, embora o salário do Matheus Reis seja elevado. Ele ganha em Portugal 620 mil reais mensais, valor considerado alto para um lateral que, para voltar ao Brasil, certamente exigiria uma compensação financeira maior. A renovação de contrato do Piquerez faz com que o Verdão desista da contratação do Matheus Reis. Então dá para assegurar que não existem tratativas no momento. A busca prioritária do Palmeiras, por hora, é para a contratação de um volante que chegue para o lugar do Richard Rios. Só para completar em relação ao Verdão, registrar o empate em 2-2 com o Vitória, empate com sabor de vitória para o Verdão. Isso porque o Palmeiras chegou a estar perdendo por 2-0, foi buscar os gols de empate. No pênalti convertido pelo Piquerez e na bonita cabeçada de Flaco Lopes já nos instantes finais. Bora falar agora sobre Gabriel Peck, meio atacante revelado no Vasco e especulado por semanas como possível alvo do Palmeiras. Cheguei a dizer para vocês que eu vi de gente do Palmeiras e de representantes do atleta que não existiam negociações com o Verdão. De qualquer forma, importante registrar que em meio à grande fase do Peck no futebol americano, surgiu uma possibilidade na Espanha. O Oviedo, de acordo com o site Fichajes, abriu conversas com o Los Angeles Galaxy, que é dono dos direitos econômicos do ex-jogador do Vasco. Temporada passada do Gabriel Peck, perto da perfeição, 41 jogos, 21 gols e 19 assistências. Na temporada atual, desempenho um pouco pior, 26 partidas, 7 gols e 1 assistência, jogador avaliado em 10 milhões de euros, contrato até dezembro de 2028. Posso assegurar que para o Palmeiras ele não vai. Existe agora essa especulação envolvendo o Oviedo. Quanto na meta o Estevão já bateu? Quanto ele rendeu ao Palmeiras até aqui? Cara, vamos lá. Quer ver quem estava me contando isso? Eu preciso lembrar. Eu estava conversando com uma pessoa que fez o negócio. 262 milhões foi o valor fixo, tá? Da negociação. E aí tinha mais 20 milhões de euros em bônus. 262 milhões de reais. Eu estou falando sobre os bônus. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa nas minhas anotações. Substituto de Estevão, faz tempo que eu tratei sobre isso, mas todas as metas estavam condicionadas ao desempenho do Estevão. Não, aqui ó, Estevão já bateu meta de 25 milhões, boa, tá nas minhas anotações aqui ó. O balanço do Palmeiras de 2024 apontou a arrecadação de 25 milhões com o Estevão, a meta de 1.200 minutos em partidas oficiais disputadas conforme o contrato de venda. A venda de Estevão foi fechada em 40 milhões de euros fixos e 21 milhões e meio de euros em bônus.
Todos os bônus estão atrelados ao alcançar 70 jogos por Palmeiras e Chelsea. Tá? Então é isso. 70 jogos por Palmeiras e Chelsea, embora existam metas, né? Conforme você vai alcançando essas metas até chegar a 70 minutos, até 70 jogos, o Palmeiras vai recebendo, tá? Então já no ano passado, o Palmeiras já havia conseguido receber 25 milhões de reais com metas dessa negociação do Estevão. Informação legal para dividir com vocês. 40 milhões de euros fixos, mais 21 milhões de euros em bônus. Nicola, por que o Palmeiras contrata tão mal? Tinha Otávio afastado do Porto, Igor Júlio mal jogando no Brighton, e o Palmeiras contratou o Mikael, que é claramente inferior aos dois citados. O Otávio é aquele zagueiro que surgiu no Flamengo, foi negociado com o Famalicão e foi vendido depois para o Porto, né? Enfim, o Mikael, nas primeiras aparições dele, nem deixou uma impressão tão ruim assim, né? Mas ele foi perdendo espaço, né? Virou, inclusive, ficou abaixo do Bruno Fux. Boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre o mercado do Palmeiras? A pergunta é do Bruno Marques. Bruno, a grande busca é por um volante. Não dá nem para dizer que é um primeiro volante, mas alguém que substitua o Richard Rios. O Marcel Ruiz é o plano A, B e C, mas o Palmeiras vai precisar ter um pouco de cautela e paciência para contratar o Marcel Ruiz, até porque o volante que pertence ao Toluca tem a prioridade de jogar no futebol europeu, tá? Se não rolar por lá, aí dá para imaginar que ele possa voltar para jogar, possa vir ao futebol brasileiro para atuar por aqui. Nicola, boa noite. O Palmeiras precisa de um lateral para ser reserva do Piquerez. O Vanderlan é muito ruim. A observação aqui é do Dantas, tá? Existe risco de Abel ou Palmeiras, um dos dois, desistirem da renovação de contrato, caso não ganhe nenhum título e caia cedo nos mata-matas? Felipe Oliveira, não foi fechada a renovação, tá? Só para lembrar. O Palmeiras fez proposta, o Abel sinalizou que aceitaria, mas ele só topa renovar o contrato até dezembro de 27 se a Leila aceitar uma cláusula que ele quer impor. Essa cláusula diz que se o Palmeiras terminar a temporada sem títulos, ele pode ir embora sem pagamento de qualquer multa. A Leila não concorda com essa multa e isso tem gerado um impasse. Então não há uma renovação acertada. Hoje o Abel, mais uma vez, demonstrou pouca paciência na entrevista coletiva. Mas, cara, eu acho que talvez essa definição sobre a renovação de contrato aconteça a partir do que o Palmeiras for capaz de fazer daqui até dezembro, tá? Grande parte do elenco não suporta mais o Abel. Veiga, principalmente. É só notar o desgaste dos jogadores em cumprirem as soluções táticas propostas pelo Abel. Já o Abel perdeu o tesão, criatividade, etc. Guigui, algumas das coisas que você está falando fazem sentido, tá? Esse desgaste era muito real com jogadores mais antigos, mas aí tem uma observação. Sabe quantos jogadores do Palmeiras sobraram entre aqueles que estavam no Verdão quando o Abel é contratado? Apenas 4. Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Veiga e o quarto elemento... Peraí, deixa eu pesquisar nos meus alfarrábios, quer ver? Ó? Era Abel. Deixa eu ver o que tem... Se aqui eu consigo encontrar, não. Eu vou colocar Marcos Rocha, que não é um cara que aparece muito nas minhas pesquisas, então... o Everton, esqueci do Everton. Então, são 4, os únicos 4 que já estavam no Palmeiras antes da chegada da Abel. O Everton, o Marcos Rocha, o Gustavo Gomes e o Rafael Veiga. Nesse ano saíram o Zé Rafael, o Rony e o Mike. No fim do ano passado tinham saído o Dudu e o Luan, enfim. A galera da antiga, esses caras que talvez já não conseguissem render e que tivessem desgaste com o Abel, todos rodaram. Porque a Leila Pereira é fascinada pelo trabalho do Abel. Para a Leila é muito cômodo ter o Abel, porque o Abel vira o grande escudo da Leila. Sem contar que o Abel é bom pra caramba, o Abel é chato, o Abel dá trabalho, mas ele é muito bom no que faz. Família, é importante a gente estar trazendo informações do Palmeiras. E aí, rapaziada, tudo beleza? Ficamos aqui com uma nova informação, mais uma vez, para você ficar por dentro de todas as atualizações do Verdão. Rapaziada, o último jogo aí do Palmeiras foi 2x2, eu falei que esse 2x0, quase acertei, apenas que o Palmeiras acabou sofrendo 2 gols, foi atrás do resultado, conseguiu emplacar aí um empate fora de casa para poder estar estabelecendo, um empate contra o Vitória, na verdade, para poder estabelecendo aí um pontinho e ir em busca de novos resultados. Então, rapaziada, se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coraçãozinho, até o próximo vídeo. Fui.